Está no ar, Tirando Dúvidas com Magali Picarelli. Boa tarde, minhas queridas amigas e meus amigos telespectadores. Olha, estou muito feliz de estar com vocês em mais um sábado. Nós vamos tirar dúvidas e dúvidas que muitas pessoas têm ou vão ter a partir dessa entrevista, né? São dúvidas sobre a nossa saúde, nosso corpo. Nós vamos falar com o Dr. Paulo André, que é o psiquiatra, que vai explicar, sabe o quê? O que é transtorno somatomorfo. Já pensou? Que nome feio, né? Será que eu tenho isso? Nós vamos saber já já. Programa Tirando Dúvidas com Magali Picarelli. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo André. Ele é psiquiatra e psicanalista. Um grande amigo nosso e que vai tirar essas dúvidas, né? O que será? Será que você tem isso? Será que você tem transtorno somatomorfo? Sei lá, hein, Dr. Paulo André? Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui, olha, que nome feio, né? Vamos ver se a gente consegue explicar A o que ciência é isso, tem né? uns nomes, né? Mas o que é transtorno somatomorfo? São transtornos de causas presumivelmente emocionais que assumem uma forma corporal. Então, a pessoa queixa que está com dor, geralmente é isso. Ou então que está sentindo alguma coisa no coração. Faz tudo quanto é exame com o cardiologista, e o cardiologista fala, você não tem nada. Fala, como não tenho nada? Se eu estou sentindo aqui um mal-estar que vem por aqui, sobe por ali, desce pelo braço, né? Outra tem um problema no estômago, né? Sente mal-estar estomacal, tem náusea, tem enjoo, o intestino não funciona, ou funciona demais. Então, esses são os locais mais frequentes onde a pessoa sente problemas, no estômago e no intestino. A gente poderia dizer que é no sistema nervoso chamado autônomo, né? E nós vamos continuar falando sobre isso, é muito importante porque as pessoas, às vezes, têm um sintoma e o sintoma confunde, fala, estou com dor no estômago, acho que eu tenho uma úlcera, acho que eu tenho não sei o quê, e trata daquilo. É um exemplo, né? E também tem aquelas doenças, só para a gente ver o nome, a diferença entre esses nomes, pessoas que muitas vezes vêm a ter realmente uma doença, como um câncer, causado muitas vezes por um evento, que a pessoa passou, uma situação que deixou a pessoa muito abalada e a pessoa acaba tendo mesmo uma enfermidade grave. Uhum. Sim. Quando você tem algum sintoma físico, obviamente você não vai dizer é de causa nervosa. Antes de você chegar nessa conclusão, você faz uma série de exames. Então, as pessoas nunca vão procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista quando está com algum problema, sentindo uma dor no coração, uma dor no estômago. Primeiro ela vai fazer uma série de exames e depois de fazer esses exames, descartado e visto que está tudo normal, ela escuta, olha, você não tem nada, está tudo bem. E ela fala, mas como não tenho nada? E aí ela escuta, mas isso tem uma causa emocional, você precisa tratar. Geralmente a pessoa fala, mas eu não estou nervosa, eu não estou com problema emocional nenhum. A pessoa não faz nenhuma correlação entre o que ela está sentindo fisicamente e aquilo ter alguma ligação com raiva, com medo, com tristeza, com perda, com alguma emoção, com algum estresse no trabalho, com algum problema familiar. E é essa a grande dificuldade de tratar essas pessoas, porque geralmente elas recusam os tratamentos psicológicos, psiquiátricos, e querem um tratamento físico, porque o que elas sentem é uma dor que elas acham que é unicamente física. Mas é bom a gente já salientar que toda dor tem um componente emocional muito importante. As dores doem mais quando a gente está mais preocupado, mais com medo. E é muito comum nesses transtornos somatomorfos as pessoas terem muito medo da invalidez.
as pessoas acham que vão ficar inválidas, que vão ficar doentes. E o caso típico disso são os chamados pacientes hipocondríacos, né? Que a hipocondria, na verdade, é uma doença mental. A pessoa pensa que tem uma doença grave. E toma remédio. Incapacitante. Toma remédio. E às vezes tem pavor de tomar remédio, né? E ela faz exames, e os exames vêm negativos, e quanto mais negativo vem, mais ela pensa, minha doença é tão grave que ninguém consegue descobrir. Doutor Paulo André, existe também uma situação assim, nessa transtornos hematomorfos, né, que a pessoa realmente tem como eu falei aqui no começo, tem uma gastrite. E ela é uma soma mesmo de alguns problemas psicológicos, o problema nervoso, a pessoa é muito tensa e acaba tendo mesmo. Sim, é importante isso que você está falando, porque não quer dizer que a pessoa não sinta dor e não tenha doença nenhuma. Muitas vezes ela tem algum problema gástrico, ela tem alguma doença até cardíaca, vamos supor, mas não é tão grave como ela pensa que seja, nem tão incapacitante. A pessoa, ela multiplica aquilo muitas vezes e acaba se sentindo incapacitada. É isso que acontece nesses casos, né? Não, quer dizer, a pessoa pode ter o problema físico e associado a isso vem o problema emocional que ela acrescenta aqui. Porque hoje muitas pessoas, quando tratam de problemas na coluna especialmente, aí ataca a lombar, a cervical e tudo isso que vocês sabem, já vem com um monte de nome, a pessoa fica muito ruim, às vezes a pessoa fica travada mesmo, tem problemas sérios e se trata com ansiolítico. Né? É muito comum associa com remédio para dor muscular, né, o ansiolítico. Ontem mesmo eu atendi um paciente nessas condições, tratava de problema de coluna, não melhorava com nada, outro que tratava de gastrite, não melhorava com nada, começou a tomar medicação ansiolítica, antidepressiva e a dor desapareceu. Quer dizer, havia um problema na coluna, havia o problema da gastrite, mas havia um componente emocional muito grande. Inclusive, às vezes, mulheres que têm infecções ginecológicas e não conseguem solucionar as suas infecções com os tratamentos convencionais, muitas vezes já obtive sucesso quando tratei da depressão associada, porque geralmente o que tem por trás desses transtornos somatomorfos é uma ansiedade ou uma depressão, que uma vez tratada, melhora o tratamento daquela condição, daquela dor, daquela infecção que a pessoa tem. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão assim, já mais abertos a um tratamento, a uma consulta com um psiquiatra, porque uns anos atrás falava de ir no psiquiatra, eu não sou doido, não era assim? As pessoas ainda tem esse tabu, Ainda é assim. Infelizmente, esse preconceito, a palavra psiquiatra, né? É uma palavra que assusta muito, as pessoas têm muito medo. Eu vejo que às vezes as pessoas entram no meu consultório verdadeiramente apavoradas, olham para mim assim de uma maneira que eu vejo que estão muito assustadas. E eu acho que a gente precisa realmente divulgar para as pessoas que o psiquiatra hoje em dia não é uma pessoa que vai colocar a camisa de força, nem dar choque nos outros, nem vai restringir a liberdade de ninguém. A nossa especialidade se tornou uma especialidade clínica como qualquer outra. Temos dezenas de medicamentos ultramodernos que podem ajudar muito a aliviar o sofrimento das pessoas. Então, muitas pessoas que a gente conhece, sabe, tem essa consciência de que precisa. A pessoa é muito nervosa, a pessoa é muito tensa, a pessoa deprime fácil, a pessoa é ansiosa demais. O médico para procurar o profissional é o psiquiatra, não tem outro, né? É o psiquiatra. É a única especialidade entre as 53 especialidades médicas que cuida das doenças emocionais. Os neurologistas, eles cuidam da parte física do cérebro e dos nervos. Sim. Essa questão de eu sou nervoso, não quer dizer que você está doente dos nervos. Dos nervos, né? Você está dizendo que você está ansioso. Então, o médico que tem que ser procurado é o psiquiatra, que é o médico mais adequado para tratar disso. Né? É interessante, eu acho muito importante nós no e-mail, e a gente sempre coloca o e-mail aí no pezinho da sua televisão, tem, para que mande perguntas. Nós recebemos muitas perguntas no nosso e-mail sobre essas coisas, as pessoas querem saber, às vezes até uma orientação antes,
para depois procurar o profissional. Então a gente sabe que muitos, até ortopedistas, cardiologistas e ginecologistas, eles já muitas vezes, às vezes receitam, então encaminham para um tratamento porque é necessário. Às vezes não é só tomar um remedinho que passou assim, mas um tratamento mais eficaz, né, doutor? Uhum. O grande problema é esse, porque mesmo que a pessoa tenha uma orientação do seu clínico para procurar um psiquiatra, geralmente há uma resistência, porque geralmente a pessoa fala, mas eu não tenho nenhum problema nervoso, eu não estou nervosa, esse problema meu não tem nenhuma origem emocional. E aí que está o problema, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência dos seus problemas emocionais ou das suas dificuldades, porque por isso que o nome do transtorno, somatomorfo, ela transforma aquela ansiedade, aquele estresse, num sintoma físico. Então ela não sente medo, ela não sente ansiedade, não sente nada. Ela sente a coisa no corpo. O corpo se transforma no órgão de choque das emoções. Então a pessoa está chateada com o marido, eu estou com dor de cabeça. Ela não pensa, eu estou aborrecida porque meu marido não me deu dinheiro para comprar aquela blusa que eu queria. Não me deu cartão para ir para o shopping. Exato. E as crianças é uma grande fizeram, né? As crianças não fizeram a lição de casa, elas sentem um negócio na garganta, porque aquilo não desce, né? Como pode não fazer a lição de casa, né? Receber uma notícia dá uma dor no peito. Exato. E aí nós estamos entrando um pouco para um nome um pouquinho diferente, que é o transtorno conversivo, né? Que era uma coisa que nós estávamos conversando, que quando a manifestação física é sensorial, quer dizer, é uma coisa que eu sinto na pele, é uma coceira, ou é motora, quer dizer, é uma dificuldade de mexer um braço, um músculo, o nome não é mais somatomorfo, o nome é transtorno conversivo. Aí, tá vendo? O senhor falou em coceira, pessoas que tomam por tempos, assim, vai tomando esses medicamentos para ansiedade, para nervoso, pessoas que fazem tratamento assim por sintomas mais fortes, bipolares, síndrome de pânico, e tomam medicamentos. Uma pergunta que já veio, esses medicamentos, eles podem dar uma coceira no corpo? Coceira? Ocasionalmente, não é que coça o tempo todo, mas... Olha, todos os sintomas que você imaginar físicos estão descritos entre os efeitos colaterais desses remédios. Felizmente, são raríssimos de acontecer. Os mais comuns é boca seca, às vezes um enjoo, uma dor de cabeça nos primeiros dias. Até isso, hoje em dia, é pouco. Com relação à coceira, muitos pacientes vêm tratar porque sentem coceira, que não conseguiram tratar de outras formas. E aí essas medicações podem ajudar. Nós temos ali algumas perguntas, eu acho que dá para fazer. A Esmeralda tem uma pergunta, vai fazer uma pergunta agora, depois nós vamos a outra pergunta. Essa mais rapidinho. Doutor, nós anotamos aqui os transtornos somatomorfos, mais estresse. Nesse caso, qual o melhor tratamento? A pessoa deve se afastar do trabalho, procurar um psiquiatra, né, para orientação? Tem problemas relacionados com a idade? Qual seria o procedimento a ser tomado? Ele vai responder já, né? Muito importante essa pergunta, interessante, né? Assim que a gente vai sabendo, aprendendo, tirando dúvidas e até as dúvidas que nos levam ao profissional. Depois que tira a dúvida, nos leva ao profissional com mais tranquilidade, né? Mas nós voltamos já depois dos nossos comerciais. Fica aí, que tá bem legal.